Você sabia que a nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Radiosnet? Isso mesmo. Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça a nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com. ZYO 459. Alvorada FM 97,9. Tá na Alvorada? Tá na melhor. ZYO 459. Alvorada FM 97,9. Tá na Alvorada? Tá na melhor. O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Preparando aí rapidamente o seu caderno, um papel avulso e a sua caneta para anotar daqui a pouco mais passagens bíblicas nessa continuidade das aulas sobre um eventual nome único, verdadeiro, para o nosso Pai Celestial, Deus Criador e Redentor. Seria Jeová? Seria Javé? Ou nenhuma dessas opções? Então, aula de Bíblia, algo fortíssimo, deveras interessante. Então, preparando caneta e caderno para anotar passagens sobre este tópico daqui a pouco. De qualquer forma, já faz parte dessa aula de Bíblia, extraoficialmente, digamos. Então anote, Êxodo capítulo 3º, Êxodo 3, versículos, do 13 em diante. Irei relatando os versículos para que você faça aí as devidas anotações. Então, Êxodo 3, inicia a leitura, versículo 13 em diante. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós. O Deus de vossos pais me enviou a vós. E me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: tu dirás a eles: o meu nome, vosso Pai Celestial, Deus Criador, é Jeová.
ou pode ser também Javé ou Yavé. Será? Não, nem não, nada. Então está escrito aqui. Então, reiniciou a leitura, versículo 13. Então disse Moisés a Deus: quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu li Êxodo 3, do 13 ao 14. Agora, versículo 16. Vai, ajunta os filhos de Israel e disse-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, sim, o Deus, o Elohim em hebraico, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: certamente você é um visitado, e visto que você tem sido feito no Egito. Então, o Deus de vossos pais, o Elohim de vossos pais, em grego bíblico, Mateus em diante, o Theos dos vossos pais, e não Jeová, Javé ou Yavé. Como é que fica? Estão prestando aí toda atenção. Parabéns por estar agindo assim. Mais atenção e mais uma aula de Bíblia de Milson Carvalho, Luz para o Mundo, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás. Aula de Bíblia. Então, caderno e caneta aí, todo mundo é apto para anotar as passagens, que durante estarei mais passagens que elucidam este assunto, mais passagens bíblicas. Então, anotando tudo, posteriormente abrindo o caderno, pegando papel com anotações, orando para que Deus ilumine você mais e mais sobre isto. Então, conferindo cada passagem que eu cito, leio, explico, se tem anotações, então comparando pela sua própria inteligência, seu conhecimento da língua portuguesa, conhecimento gramatical, cultura em geral, para saber se tem explicado a verdade ou tentado enganar o povo. Que não foi nunca da minha índole, meu propósito, vocação, enganar o povo. Sempre abrindo com humildade, porém na plena competência, a Bíblia, e explicando fielmente em vários assuntos. Este então, desde o programa anterior, acerca do eventual nome único, verdadeiro para nosso Pai Celestial. O Cristo ensinou-nos a orar assim: Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. E entre nós, claro, por intermédio do Espírito Santo e dos anjos. Então, é melhor termos Deus como Pai do que como Jeová, Javé ou Yavé, ou seja, um nome que não existe, impronunciável, já que o tetragrama tem explicado aquelas 4 consoantes em hebraico: Yod, Re, Vav e Re, em português a adaptação, YHWH, não tem pronúncia porque faltam vogais. Então, nosso bondoso Pai Celestial, que nos abençoa em todos os sentidos.
males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória pra sempre. Agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim, não amar a mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Luz para o Mundo, de Milson Carvalho, a Alvorada FM 97.9, diretamente aqui da minha residência, estúdio próprio, em Séries, estado do Goiás, lado de cá do Rio das Almas, lado de lá fica a cidade de Rialma, e consequentemente este glorioso prefixo, a Alvorada FM 97.9. Estou aqui na minha residência, estúdio próprio, de Petrópolis, Séries, estado do Goiás, capital do Vale do São Patrício. Alvorada, glorioso prefixo que alcança mais de 30 cidades aqui na nossa região. Deus seja louvado. Parabéns, nossa diretora suprema e eterna gratidão, doutora Thelma Rego, também família, Rego, etc. Bom, primeira passagem bíblica sobre o assunto, se de fato Deus tem um nome humano, grafado com letras de algum alfabeto humano, mesmo sendo hipoteticamente o alfabeto hebraico. Deus possui um nome inventado por seres humanos. E agora? Bom, anote. Mateus 6, versículo 9. Mateus 6, versículo 9. É um versículo recorrente nessa série, nessas aulas sobre o eventual nome único para o nosso Deus verdadeiro, Jeová. Anote. Parte aqui do Pai Nosso, oração ensinada pelo Cristo. Mateus 6, versículo 9. Notou? Parabéns por estar levando a sério mais uma aula de Bíblia. Então leio Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Deus Jeová que está no céu será? Não. Aqui está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Qual é o nome? Não sabemos. Sabemos apenas após a segunda vinda do Cristo, quando adentrarmos em Nova Jerusalém, sem pressa, porque ficaremos lá durante 1000 anos e depois teremos eternidade aqui no planeta renovado após o juízo final, nova terra. Eu chegarei lá sem pressa. Não, eu já sei. Então não terei pressa, porque eu explico isso, não, com humildade. Porém, como se percebe, na plena competência, graças ao nosso bondoso Deus, o qual pelo Espírito Santo nos concede dons e talentos para lermos, entendermos, então explicarmos fielmente, sem falácia, sem embuste, sem heresia, sem engano, sem desonestidade, a sua palavra, a Bíblia Sagrada do Gênesis ao Apocalipse. Então, Pai nosso, o Cristo não pediu que orasse assim: Jeová nosso, Senhor Deus Jeová, Pai nosso. Mais uma passagem, Mateus 11, versículo 25, aula de Bíblia, note, Evangelho de Mateus,
Vejamos o que aqui está assentado. Mateus capítulo 11, versículo 25. É interessantíssimo, amigo, também amiga, que você anote. Cada passagem em cada aula de Bíblia, conforme o assunto, claro que eu cito, leio e explico. Em outra ocasião, pegue as suas anotações, abra a Bíblia, ore para ter mais luz diretamente do Espírito Santo, porque toda a Bíblia, quer dizer, a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, então é importantíssimo isso, não? Então, mais uma chance, anote. Mateus 11, versículo 25. Vejamos como o Cristo tratava o seu pai com relação a pronominal, com relação ao pronome, seu nome. Anote, autoridade do Pai Celestial. Já anotou, não? Mateus 11, versículo 25, resta-me ler, permita-me, então faço isso. Mateus 11, versículo 25, faltou virar aqui a folha, fiz isso, agora sim. Por esse tempo, disse Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então aqui o Cristo deu graça a quem? A Jeová? Não, ao Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, da terra, etc. No programa passado eu expliquei profundamente, e hoje mais uma pincelada sobre isso, e no próximo programa mais ainda, acerca da palavra há pouco lida, encontrada aqui, Senhor, que aqui em Mateus vem diretamente da palavra grega Kyrios, e não do tetragrama encontrado em hebraico. Mateus, Apocalipse, as 4 consoantes em hebraico, Yud, Re, Vav e Re, eu expliquei bem no programa anterior, em adaptação alfabética para a língua portuguesa, alfabeto ocidental que vem do latim, YH, WH, e nunca de fato JHVH, muito menos Jeová, Javé ou Yavé. Então aqui temos Cristo tratando seu pai por pai. Pai, é isso, pai. Que é a linguagem mais maravilhosa, mais esperançosa para nós que temos no céu. Não um pai, às vezes carrasco, um pai humano, que alguns são até assassinos, que matam um bebê, despedaçando sua cabeça na parede porque está chorando, cólica e tal, madrugada. Poucos não fazem essa desgraça, mas infelizmente não fazem. Então, verdadeiro Pai Celestial, como está no versículo, no Salmo 103, como o Pai Salmo 103, versículo 13, o 13, não é? Salmo 103, versículo 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus quer que o tratemos como pai, que o chamemos por pai, como o próprio filho sem pecado, o chamar mais por pai do que até por Deus, do hebraico Elohim, ou na verdade do grego Theos, e assim eu prossigo. Então, Mateus 11, 25, já foi agora João, Evangelho de João 6, versículo 37, anote, ainda aula de Bíblia, claro, está no início. João 6, versículo 37, já encontrei mais uma chance para você, anote. João 6, versículo 37, anotou para bem, então leio. Dizendo Cristo: todo aquele que o Jeová será, não, todo aquele que o Pai, mais uma vez Pai, todo aquele que o Pai me enviar, desculpe, todo aquele que o Pai, é que em outra versão se fala assim, de fato, uma que eu usei por muitos anos, enviar, então, corrigindo aqui a leitura de fato, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Então, todo aquele que o Pai me dá. O nosso Pai Celestial, pelo Espírito Santo, tem nos dado ao Filho, para que o Filho, como Redentor do mundo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, pelo seu caráter puro e santo, sem pecado, nos salve, nos redime para a vida eterna, purificando-nos, limpando-nos do mal do pecado, vício da paixão e tal. Mais uma passagem, anote. João 3, versículo 16, versículo deveras conhecidíssimo, anote. João 3, versículo 16. Também palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Leio. Porque Deus amou o Cristo, falando acerca do seu Pai, do nosso Pai, como Deus, da palavra hebraica Elohim, Eloá, plural, Deus plural, Elohim, até literalmente deuses, mas um só no caso, o Pai Celestial. Sim, Deus é triuno, mas aqui a referência apenas ao Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Então, Cristo, retratando seu Pai como Deus. Então, a palavra hebraica Elohim, ou em grego, Theos. Mais uma passagem, anote. Isso aqui é fortíssima, muito profundo, muito esclarecedor, anote. Tradução. João 1, versículos 1 a 3. Anote, aula de Bíblia. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Doravante, eu não estarei repetindo isso, que é cansativo para ouvir na aula de Bíblia. Aula de Bíblia. Todo mundo sabe que aqui é aula de Bíblia. Não é pregação, poderia ser, mas não é. É aula. Aula de Bíblia. Então, João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Já leio. O verbo se fez carne. Por carne, entenda homem, humanidade, ser humano. Quer dizer, humanidade não, que uma pessoa não é humanidade, é um indivíduo que faz parte da humanidade, desculpe. O verbo se fez carne. Leio. João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo. Aqui palavras do primo do Cristo, profeta João Batista. Não, desculpe, é outro João. João Evangelista. João Batista veio perdido a cabeça neste ponto. Mas morreu salvo. Aqui João Evangelista. O autor deste evangelho, das 6 epístolas joaninas e do Apocalipse. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. A palavra grega para Deus, Theos. E não hebraica, Elohim. Que essa parte bíblica chamada do Novo Testamento, Mateus, Apocalipse, foi escrito todo em grego, nada de hebraico, tudo em grego. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui se fala em 2 seres que possuem divindade. A divindade é única. Mas os seres que possuem a divindade são 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, monoteísmo, único Deus, Deus trino, triuno. Então, no princípio era o verbo estava com Deus. Ora, se a minha esposa está comigo, ela não é eu sou eu, ela é ela. Se o pianista do quarteto está viajando naquele ônibus, junto com o quarteto, então não faz parte cantando, porque esse era um quinteto, apenas era um instrumentista. O quarteto são 4 vozes. Pensa até num quarteto masculino, como da minha igreja adventista. A nosso rei muito apreciado. As vozes são baixo, barítono, primeiro tenor e segundo tenor. Segundo tenor é chamado também melodia. Sempre que eu já cantei num quarteto em Brasília, por alguns meses, quarteto muito bom, Boas Novas e tal. Adventista sempre podia. Então, se o verbo estava com Deus, então o verbo, um ser, um indivíduo, e Deus aqui, o Pai, evidentemente, outro indivíduo, embora também possuidor da divindade. Então, ele estava no princípio com Deus. Essa linguagem não significa que ele, por estar com Deus, não seja Deus. É, porque está escrito aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pelo verbo, o qual vindo ao mundo trouxe o Cristo, filho do homem, etc. e tal. Versículo 14. João 1, versículo 14. E o verbo, ou seja, o filho, filho de Deus, o qual é Deus também, porque filho de peixe é peixe, filho de macaco é macaco. A ver, filho de João é João também, João Júnior, não é isso? Depois até pelo avô Neto, mesmo nome João. Então filho de vaca é vaca, filho de boi é boi e tal. Filho de homem é homem, filho de Deus é Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, voltando, uma parte aqui da minha explicação ficou incompleta. Isso aqui é contundente, é decisivo, deveras esclarecedor. Voltando aqui a algum ponto aqui em João 1, de 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Abaixo do versículo 1. E o verbo era Deus. O verbo era Deus. Uma leitura superficial pode levar alguém semi-analfabeto, não fala em termos de Bíblia, gramática mesmo, de Bíblia bem pior, claro, semi-analfabeto. Então pensar assim, então não é mais Deus, porque se fala que ele era Deus. Por exemplo, eu, Demilson Carvalho, eu era cantor de TV, tempo da Jovem Guarda em Brasília, era guitarrista de rock, eu era solteiro, não sou mais. Agora, quando se fala que o verbo era Deus, que estava sendo Deus, não é que ele deixou de ser Deus, continua sendo Deus. No outro dia, eu ministrarei mais uma série sobre a Trindade. Quando começar a explicar, quer dizer, quando eu explicar sobre o Filho,
a Bíblia deixará claro, como já deixa claro, que o Filho é Deus, fez-se homem. O Pai não veio ao mundo tornando-se homem, um de nós, não. Enviou o seu Filho para tanto, o Espírito Santo também não, e nem um anjo. O Filho da Trindade foi o único a tornar-se homem, ser humano, sem deixar de ser Deus, sem perder a divindade. Isso é impressionante. E eu prossigo, graças a Deus, nosso Pai Celestial, e a luz que está na Bíblia, a qual é uma lâmpada para os nossos pés, uma luz impressionante e oportuna para o nosso caminho. Mais uma passagem, anote. Como o Filho, nosso Senhor Jesus Cristo tratava o seu Pai, o nosso Pai Celestial. Mateus 27, versículo 46, até na cruz, ali pressa a expirar, a entrar em óbito, falecer, como Cristo tratou o seu Pai, o nosso Pai Celestial. Anote, Mateus capítulo 27, versículo 46, anote, aula de Bíblia. Disse que não ia falar, eu falei, prometo ser a última vez, amém, nessa aula. O hábito, não? Tranquilo, mas não falei errado, é isso, é aula de Bíblia. Não aula, em parte de português, mas bem brevemente, bem resumidamente, e até um pouco de hebraico, grego, latim, coisa assim, não é? Bom, a passagem, quase esqueço. Mateus, esqueci, mas está anotado aqui, tem um rascunho. Mateus 27, versículo 46. Cadê você? Mateus 27, versículo 46. Encontrei aqui, está. Na cruz, o Cristo orando a seu Pai, uma curta e impressionante oração, sofrida, cheia de angústia, orou assim. Mateus 27, 46. Por volta das 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz, lá na cruz, esvaindo sem sangue. Clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, isso aqui foi falado em aramaico e traduziram para o grego koine e do grego para o português: Deus meu, por que me desamparaste? Cadê que o Cristo na cruz, cadê que ele aproveitou, quem sabe, no caso seria penúltima, antepenúltima oportunidade, depois direi porque hoje não, antepenúltima oportunidade, de ensinar ao povo que temos que falar apenas Jeová, e não tratar o Pai Celestial por título, como Deus, Senhor e tal. E agora? Eli, Eli, em aramaico, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Cadê? Jeová meu, Jeová, por que me desamparaste? Nada disso. Em aramaico, Elohim, Deus. Em hebraico, então, seria Elohim. Em grego, Theos. Já tenho explicado há bom tempo, não? Bom, mais uma passagem, anote. João 20, versículo 17. Após a ressurreição, será que o Cristo perderia mais uma chance para explicar a Maria Madalena, tornando uma propagadora do nome verdadeiro, autêntico, único do nosso Deus, do seu Pai, nosso Pai Jeová? Será? Autor indica: não. Eternamente, 1000 vezes, eternamente mais que 1000 vezes, não. Basta eternamente, que ele seja de verbo. Eternamente, não. Anote, fortíssimo. João 20, versículo 17. João capítulo 20. Eu estou em João 11, então apenas adiantando aqui algumas folhas e já encontrei. Então, mais uma chance para você. Anote. João 20, versículo 17. Maria Madalena, ao conhecer o mestre ressurreto, quis então, interceptando, então embargaram ali, impediram de, digamos, voltar ao Pai. Não é que ele quis impedir de voltar ao Pai, ao trono, mas aconteceu isso aqui. Falei muito, até além do necessário, do suficiente. Então leio, João 20, versículo 17. Disse-lhe Jesus, disse a quem? A Maria Madalena, na beira do sepulcro, o Cristo em pé ao lado dela, atrás, ressurreto, atrás na verdade. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: eu volto para meu Pai Jeová e vosso Pai Jeová, meu Deus Jeová e vosso Deus Jeová. Será? Não nada disso. Cadê o que vai? Parece que está doido, bebeu? Eu não bebo, se quer cerveja. Tá claro que eu não li o falsifiquei, que não é falsificação, eu fui proposital, é minha dinâmica em aula de Bíblia. É assim, assunto forte para mexer com a razão do meu ouvinte, seu QI, seu intelecto, sua cultura geral, seu conhecimento gramatical. Repetindo,
João 20, 17, leitura, claro. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos. E disse-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Bom, isso foi escrito em grego. Então, para Pai temos a palavra grega pater, e para Deus temos a palavra grega theos. Lá em hebraico bíblico, Elohim, etc. Prosseguindo, mais uma passagem. Agora, deixando Cristo um pouco, que não desprezando, claro, mas que já aprendemos bastante com ele sobre Pai, Deus e tal, partindo para o apóstolo Paulo, convertido, profeta, cheio do Espírito Santo, ganhador de almas, fundador da igreja e tal. Anote o que Paulo escreveu sobre este Deus, seu Pai, o Pai do Cristo, nosso Pai celestial. Anote. Romanos 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, caiu em Coríntios, agora caiu em Atos, e Romanos ficou escondido aqui entre Atos e Coríntios. Não adianta esconder que eu encontrei. Tranquila. Anote. Enquanto ele não se esconde, você também. Anote. Claro que não. Romanos 5, versículo 1. Já encontrei. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vejamos como o apóstolo Paulo, profeta cheio do Espírito Santo, tratava Deus, o Pai celestial. Leio. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Jeová. Será? Não. Temos paz com Deus. A palavra grafada por Paulo, com certeza, foi a palavra teós, já que tudo que Paulo escreveu em grego koiné, e não em hebraico, grego. Paulo escreveria em hebraico, porque Paulo era poliglota. Ele falava hebraico, grego, latim, talvez até português vai saber. Não, a nossa língua portuguesa ainda não existia, claro. Blefei aqui. Mas claro que eu brinquei, eu não creio nisso. Uma brincadeira séria, claro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, com Teós. Se fosse hebraico seria Elohim, e não tetragrama. Yud, Rei, Vav, Rei, o YHWH, não. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo sabia que quando somos justificados pela nossa fé no Redentor, confessando o pecado, sendo perdoado, aí temos paz com Deus e comigo mesmo de verbo necessário, mas tudo bem, porque um reforço, e com o próximo. Se o próximo nos perdoa algum erro, pecado, então fazer o quê? Mas Deus perdoa, senão a pessoa não seria salva, não é? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, Teós, ou em hebraico, mas que não foi, Elohim. Eu tenho um Novo Testamento em hebraico, e ali está Elohim, e não Teós, porque é em hebraico, e não em grego, e teu também em grego, e dicionário grego-português 2, enfim, Deus. Mas o apóstolo Paulo, e sua relação gramatical, pronominal com nosso Deus, o Criador. Bom, antes do apóstolo Paulo, vamos anote, uma passagem intermediária entre Paulo e Paulo. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Agora Moisés, que creem, e eu pego carona nessa crença, que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis, inclusive até o livro de Jó. Eu não estava lá, não vi, mas quero acreditar que tenha sido assim. Tomara. Mas, enfim, isso é inspirado pelo Espírito Santo, isso é o que mais importa, e não quem escreveu. Quem escreveu, isso é importante, mas acerca da inspiração, que é o Espírito Santo, importantíssimo, mais do que importantíssimo, superlativado, e me perdi aqui na gramática, mas tudo bem, isso acontece. Tudo bem? Não tanto. E assim eu prossigo. Bom, Gênesis 1, versículo 1, anotou? Mais uma chance, anote. Gênesis 1, versículo 1, aqui está sentado, em língua hebraica. No princípio, não, isso é Gênesis 1, não é? Desculpa, isso é João 1, versículo 1. É que a linguagem inicial é parecida. Vem quando me embanando assim. Desembananando-me, eu prossigo. Agora sim, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo e tal. Voltando ao início desse versículo. No princípio, Deus. Qual a palavra hebraica para Deus nessa passagem? Temos para Deus no plural apenas Deus, Eloá, mas aqui temos em hebraico Gênesis 1, versículo 1, a palavra hebraica Elohim, que literalmente quer dizer deuses. No outro dia explicarei por quê, hoje não, porque deuses, essa palavra, embora está gramaticalmente no singular, é aplicada a um indivíduo, como o Dagon,
como veremos daqui a pouco, Dagon, o deus dos filisteus, era um só, um estado apenas, inclusive, futuramente, derrubado pelo Sansão, também com todo o tempo, Dagon, e Sansão levou à morte, óbito, 3.000 pagãos do diabo, que adoravam Dagon, o deus dos filisteus. Daqui a pouco eu direi qual passagem, para você anotá-la. Agora então, depois de Romanos 5:1, Gênesis 1, versículo 1, voltando ao apóstolo Paulo, Gálatas 3, capítulo 3, para você não confundir com 13, Gálatas 3, versículo 6. Gálatas, aqui está, já encontrei, anote. Encontrei nada, só em Coríntios. Aqui parece-me que nessa vez, nesse local, não coloquei o papelzinho. Marca páginas, isso é quase um crime, mas eu já encontrei, graças a Deus. E as minhas mãos, e tudo graças a Deus, porque graças a Deus que tenho 2 mãos intactas. A canhota, a esquerda, o sinistra e a destra, não? Em inglês, left, canhota, esquerda, e a direita, right, não? Enfim. Bom, eu até esqueci a passagem, falo muito, desculpe. É bom, não? É assim, estou aqui para falar, sinal que não sou mudo, graças a Deus. Então eu não falei programa em rádio, sendo mudo. Não dá para falar em mímica por rádio, televisão dá, YouTube, mas rádio não. Então, Gálatas 3, Coríntios, Gálatas, agora que encontrarei. Gálatas depois do Coríntios, né? Isso, você pensou certo, é isso. Já encontrei. Finalmente, Gálatas, faz falta colocar o papelzinho, esqueci, desculpe. Local marcando então, marca páginas, não? Tudo bem, acontece. E aconteceu. Gálatas 3, versículo 6. Finalmente, Gálatas 3, versículo 6, leio. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Abraão creu em quem? Em Deus. Aqui Paulo utilizou a palavra grega theos, tradução para a língua portuguesa, que vem do latim, Deus em latim, língua mater, língua originadora da nossa língua portuguesa. Deus escreve-se assim mesmo em português, D-E-U-S, Deus. Assim como Abraão creu em Deus, isso foi imputado como justiça. Então Abraão foi justificado sem crer nominalmente, gramaticalmente, em Jeová, ou Javé, sim, Deus. A palavra grega aqui, theos, que inclusive é utilizada para designar o diabo. Quando você lê numa passagem bíblica em Coríntios que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, então pessoas mais entendidas de Bíblia do que eu falam que nessa passagem o Deus desse século é o Satanás. Eu cresci também, pego carona neles. O contexto bíblico evidencia isso, que nessa passagem do Paulo em Coríntios, quando se fala o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a palavra grega é theos, não é hebraico, então não é Elohim, theos. A mesma palavra utilizada para o Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são chamados no Novo Testamento de theos. E agora, não é? Impressionante, maravilha. Então, mais uma passagem, anote. Primeiro, essa é fortíssima, todas são, mas essa é de fato fortíssima, anote. 1 Coríntios 7, versículo 19. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. Folheando aqui a Bíblia, encontrei mais uma chance, anote. 1 Coríntios 7, versículo 19. 1 Coríntios 7, 19, anotou? Parabéns, eu leio. O assunto não é circuncisão, mas a palavra está assentada aqui, circuncisão. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim o quê? Isso aqui é fortíssimo, esclarecedor, porque é uma questão de um contexto. Não adianta a pessoa falar Jeová, eu pertenço a uma congregação verdadeira, porque eu falo Jeová. Nos louvores, no meu salão do reino, nós cantamos Jeová, e não Senhor, e não Deus, sim, Jeová. E de portão em portão, ensinamos o povo que o nome do Criador é Jeová. De que adianta se a pessoa despreza os mandamentos de Deus? Como no tempo aqui do apóstolo Paulo, que se apegava à circuncisão, que havia durado do Abraão até a morte do Cristo na cruz, e que isso foi cravado na cruz, circuncisão, matando os animais, Páscoa, cordeiro e tal. Mas os mandamentos do nosso Deus, decálogo, parte moral da lei do Jeová. Claro que eu não creio na palavra, mas eu estou ensinando testemunho de Jeová, e também católicos, e também protestantes, pentecostais. Cada vez que eu preparo
aula como hoje, há pouco para essa aula, eu aprendo um pouco mais. Então, repetindo, 1 Coríntios 7, 19, a leitura, claro. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Falando sobre os mandamentos de Deus, desse ser que seria para testemunho de Jeová, o pessoal da Sociedade dos Estudantes Internacionais da Bíblia, religião fundada nos Estados Unidos, mas em 1872, pelo estadunidense Charles Taze Russell. No outro programa, quem sabe no próximo, depois do próximo, farei o próximo, e no outro eu estarei explicando a origem, sem crítica, apenas a história. O histórico, a origem, o surgimento. Que cada igreja tem uma origem, um fundador e tal, ou um grupo de fundadores. Geralmente é um só indivíduo que funda uma igreja, como, não criticando, alguém sabe que é assim, como Davi Martins de Miranda, em São Paulo. Ele sozinho fundou a igreja pentecostal Deus e Amor. Não é assim? Não é crítica, relatório é assim. Manuel de Melo, em São Paulo, também fundou a igreja O Brasil para Cristo. Doriel de Oliveira, em Belo Horizonte, depois foi para Taguatinga Sul. Eu conheci cara a cara em Taguatinga há muitos anos, talvez em 1974. Doriel de Oliveira fundou sozinho a igreja Casa da Bênção. Já Edir Macedo não fundou sozinho, assim, com seu cunhado, Romildo Ribeiro Soares. Então os dois fundaram uma igreja nos Estados Unidos, depois houve um racha entre os dois, e a igreja foi Universal do Reino de Deus. Mas antes outra igreja, até que chegou Universal. O R.R. Soares saiu do Universal e abriu em 1980 a igreja dele, ele fundou sozinho, lá em São Paulo, a igreja, e agora, Internacional da Graça de Deus, conhecida simplesmente como Igreja da Graça, R.R. Soares, cunhado do Edir Macedo, casado com a irmã mais velha do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. O Moreno lá simpático, é forte, hein? Eu não consegui imitar, você imita a mim mesmo muito bem, inclusive, talvez não tão bem. Então, o apóstolo fazendeiro, não? Valdemiro, se eu falo Valdó, não é Valdó, é Valdê. Valdemiro Santiago de Oliveira, que era do Universal, o bispo lá saiu e abriu sua própria igreja, sozinho. E assim por diante. Então não é crítica, é verdade, é assim. Então, falando sobre os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, 12, eu concluo a parte que em breve explicarei a origem histórica, real, nomes e tal, datas do fundador da religião, no caso, Testemunho de Jeová. O nome Testemunho de Jeová, a nomenclatura, vem de 1931 para cá. Antes era Sociedade dos Estudantes Internacionais da Bíblia. Não é crítica? Alguém percebe, não é? Que não ofensa algum esclarecimento. Então, falando sobre o mandamento de Deus, que para o Testemunho de Jeová é Jeová, para o católico é Javé ou Yavé, depende da tradução bíblica católica, anote, isso é fortíssimo. Apocalipse 14, 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Mais uma chance, anote. Apocalipse 14, 12. Anotou? Parabéns, eu leio. Aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus, palavra grega teos, fosse em hebraico seria Elohim, mas não seria Jeová, porque o tetragrama é impronunciável. Não dá para escrever com vogais, porque não havia vogais em hebraico, e não há vogais em hebraico, somente as 24, né, consoantes e tal. Então, aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem ou mantém a fé de Jesus, ou a fé, melhor tradução, eu tenho outra ali, Bíblia, em Jesus. Temos a fé em Jesus. Aqui está a paciência dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Não importa se a igreja é católica, apostólica romana, presbiteriana, batista, metodista, luterana, Assembleia de Deus, qualquer ministério, Belém, Madureira, outro, são centenas e centenas no Brasil, sempre rachas, intrigas, e um sai a outra igreja e tal, haver uma intriga, mas o camarada quer uma grana para si, e a outra igreja, é verdade, tem prova sobre isso, que não é calúnia, é esclarecimento. Infelizmente, nessa divisão que Satanás promove, através da carnalidade de seres humanos, enfim, primeira divisão na Assembleia, que era o Ministério Belém, a pessoa fala da missão original, quando vieram aqueles dois suecos, Estados Unidos para Belém do Pará, Daniel Berg e Gunnar Wingren, então, 1911, 1918 e tal, aí surgiu a Belém do Pará, Missão Apostólica da Fé, que depois mudou o nome para Assembleia de Deus,
Estados Unidos adotou o mesmo nome, Assembleia de Deus, enfim. E o primeiro racha, eu só não tenho uma data, não decorei, mas foi um bom tempo, era pastor da Assembleia, cidade do Rio de Janeiro, no bairro de Madureira, da Ministério Madureira, Paulo Macalão, que a harpa cristã, o livro de cantos da Assembleia de Deus, contém vários hinos, composição, ele era um bom compositor, alguns hinos maravilhosos, não todos, Paulo Macalão. Então ele abriu outro ministério, deu um racha na Assembleia de Deus, primeiro racha, cidade do Rio de Janeiro, bairro do Madureira, daí Ministério Madureira. Às vezes a intriga entre um do Berento Madureira, eu vi isso em Sobradinho Federal, o marido era de um ministério, Madureira, e a esposa de outro. E 3 filhos, às vezes os filhos iam para lá, às vezes para cá. Que tristeza, não? Por que não ficar no ministério só? Mesmo havendo essa divisão antiga lá, na Madureira, Belém, e quantos, e por aqui, Anápolis, Acreúna, e tal, isso, aquilo, não, e tal. E eu prossigo. Mandamentos de Deus. Por falar em mandamentos de Deus, vejamos no Apocalipse 1, versículos 1 a 13. Repito que eu sempre ensino: igreja não salva o pecador. Igreja alguma morreu na cruz do Calvário para salvar pecadores, porque qualquer igreja, melhor que seja, mais cristã, mais fiel, mais aparentemente pura, fiel a Deus, qualquer igreja, qualquer, possui joio e trigo. E o joio é a maior parte, são falsos, são perdidos, são mundanos. O trigo também peca, mas a questão do joio é que o joio não é salvo, não é transformado pela graça. O trigo está sendo salvo, mas é mais transformado pelo Espírito Santo, pela graça, nosso Pai Celestial. Então é assim. Então, igreja não salva. Eu sou adventista do 7º dia, pelo meu conhecimento bíblico irrefutável, pela graça, não para ser salvo, e sim por estar sendo salvo. Eu guardo o sábado como adventista 7º dia, do pôr do sol ao pôr do sol. É mandamento do Pai Celestial, está no 4º mandamento. Por que testemunho de Jeová, que se arrogam servas de Jeová, servo de Jeová? Por que não guardam o sábado, respeitando o nome de Jeová, de Jeová, provando, demonstrando que amam de fato, na prática, na obediência, o nome de Jeová, ou seja, a pessoa de Jeová, já que creio que o nome é o único verdadeiro de Jeová? Eu tenho aqui uma Bíblia da Testemunho de Jeová. Tenho 2 versões diferentes, com algumas correções, poucas correções. Tem a primeira edição no Brasil e Estados Unidos também, de 1967, e essa que tem em mãos, mais recente, 1982. Estou abrindo aqui essa Bíblia, tradução, estou de Vigília, Testemunho de Jeová. Diz que essa é a única tradução correta, fiel aos originais hebraicos, aramaico, que é mentira. Essa parte ficou para essa ocasião. Porém, como está aqui na versão Testemunho de Jeová, então eu leio. Permita-me, querido amigo, querida amiga, respeito vocês, discordando em alguns pontos, como deixo claro, mas respeito, amo e tenho misericórdia e oro por vocês. Isaías 56, versículos 1 a 6. Bíblia, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, lá dos Estados Unidos. Tradução em inglês, do diagrotão enfático, do inglês para o inglês, que versão, não é, uma adaptação, e finalmente para o português. Então leio, Bíblia da Testemunho de Jeová, Isaías 56, versículos 1 a 6. Leio: assim disse Jeová, guardai o juízo, assim as letras são menores do que um filhote pulga que acabou de nascer, fica até atrapalhado da dicção, na oratória, na fala. Tentarei ler corretamente, melhorei aqui a posição da Bíblia, facilitando a iluminação, portanto a leitura. Leio, ou tentarei ler. Assim disse Jeová, guardai o juízo e fazei o que é justo, pois a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a ser revelada. Feliz o homem, Testemunho de Jeová é homem, quer dizer, quando é homem, quando é mulher, homem é que no sentido de humanidade, que é mulher, fêmea, homem, macho, não é? Quando leu que homem, significa humanidade, seres humanos em geral. Feliz o homem mortal que fizer isso, e o filho do homem, o filho da humanidade, aqui se diz filho da humanidade, e o filho da humanidade que se agarrar a isso o quê? Que vem na sequência, guardando o sábado. Atenção, atenção, querido Testemunho de Jeová, querida Testemunho de Jeová, querido servo do circuito, querido pessoal que faz o serviço de campo, querido ancião, salão do reino, Testemunho de Jeová, atenção para a sua Bíblia, sua tradução, você diz que é a única correta. Feliz o homem mortal que fizer isso, e o filho da humanidade que se agarrar a isso, guardando o sábado, para não profanar
e guardando a sua mão para não fazer nenhuma espécie de maldade. E não diga o estrangeiro que se houver chegado, ajuntado a Jeová, dizendo: sem dúvida, Jeová me separará do seu povo. Nem diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca, pois assim disse Jeová aos eunucos que guardam os meus sábados e que escolheram aquilo de que me agrado e que se agarram ao meu pacto. O pacto são os 10 mandamentos, Êxodo 31, 18, Êxodo 34, 28 e outros endereços bíblicos sobre isso. O pacto, 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, a guarda do sábado. Até mesmo vou dar a quem? Aos guardadores do sábado, verdadeiros servos do nosso Deus. Independentemente se não é Jeová, Javé ou Yavé, Elohim, Deus, Senhor e tal. Até mesmo vou dar-lhes na minha casa. Qual casa? Lá em cima, nos esperando, na casa do meu pai, muitos morados, Nova Jerusalém, depois da vinda do Cristo. E dentro das minhas muralhas, os muros de jaspe da Nova Jerusalém, um monumento e um nome, novo nome, diz o Apocalipse, que teremos um novo nome, algo melhor do que de filhos e filhas. Dar-lhes-ei um nome por tempo indefinido, um nome que não será decepado. Tradução horrível, chucra, no caso apagado, não eliminado, riscado do livro da vida, claro. Assim, versículo 6, que é fortíssimo, não posso deixar de ler, quase o deixei, vi aqui e lembrei, graças a Deus, Jeová, não é? Então, Isaías 56, versículo 6, completando isso. E os estrangeiros, eu sou estrangeiro, porque eu não sou judeu, não sou israelita. Testemunho de Jeová também, se há testemunho de Jeová em Israel, judeu, testemunho de Jeová, eu não sei, quero saber. Se sim, tudo bem, não vou impedir, não batalho contra. Deus permite tudo, a lei do país também, conforme o país, não é? E aos estrangeiros que se juntarem a Jeová para ministrar-lhes e para amarem, e aos estrangeiros que se juntarem a Jeová para ministrar-lhe e para amar o nome de Jeová, a fim de se tornarem servos seus, todos que guardam o sábado, para não profanarem, e os que agarram o meu pacto. Aqui está a palavra Jeová, que aqui é falso, porque temos em hebraico o tetragrama e não Jeová. Porém, na verdade, não desprezando cristão algum, católico, padre, freira, pentecostal, protestante, evangélico, não desprezando, mas essa passagem esclarece que quem é servo de Jeová, no caso, não é testemunho de Jeová, e sim o pessoal da minha igreja, com falhas, que a maioria é falsa, a maioria é joia. Adventista é que guardamos o sábado, provando então que somos servos de Jeová, e que de fato amamos o nome de Jeová. Testemunho de Jeová, aparentemente, depois mais que esse mês, próximo programa hoje não, aparentemente não amam na prática, na realidade, não dão prova de que amam sim o nome de Jeová. Falam o nome de Jeová, cantam o nome de Jeová, escrevem o nome de Jeová, mas de respeito a esse nome, transgredindo o sábado do nosso Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, da humanidade, o Criador da Adão e Eva, o nosso Pai Celestial, o qual é amor, porque Deus é amor. E lemos na Bíblia, 1 João 5, versículo 13, que quem ama Deus guarda os seus mandamentos, e que os seus mandamentos não são pesados, não são penosos. O Cristo disse, João 14, 15, se me amais, guardareis meus mandamentos. E Paulo completa em Romanos 5, versículo 5, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o importante é que nós, pecadores que estamos sendo salvos pelo nosso Pai Celestial, pelo sacrifício, Cristo da cruz do Calvário, o importante é nós busquemos amar como Deus amou, como Deus ama, quer dizer, comer jamais é impossível, nosso amor é limitado e frágil, incompleto. Porém, Deus derrama, como diz Paulo, o amor do Pai Celestial pelo Espírito Santo na nossa mente. Romanos 5, versículo 5. Então, amor em qualquer língua. Chinês amando porque tem o Espírito Santo. Japonês, testemunho de Jeová, e eu adventista. O importante é amar o próximo, até o distante. Amor em qualquer língua. Hebraico, aramaico, grego, português, chinês, japonês e tal. Te amo, e a te bien
Wilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta